você já deve ter visto uma vez um filme feito pela Pixar. Esse estúdio que todo mundo conhece pelos seus longa-metragens divertidos e com cenas emocionantes. Ou quase. Atualmente, várias pessoas ficam dizendo que o estúdio decaiu ao decorrer dos anos. E isso se compararmos com uma empresa como a DreamWorks, que já é conhecida em fazer filmes bons em um dia e filmes terríveis em outro. Seja pelas suas continuações de 2011 até 2019, filmes com um estilo de animação muito parecidos que não fazem algo distinto ou que faça um filme ser diferente do outro, eu poderia continuar falando. E eu meio que sinto a mesma coisa, mesmo ter sido mais fã deles a partir do lançamento de Carros 2. Mas eu ainda gosto da Pixar. É um estúdio perfeito? Óbvio que não. Todas as empresas também têm os seus baixos. Mas eu honestamente tenho muito carinho por ela. E como a Pixar fez 40 anos, possivelmente já faz um ano, eu tô muito atrasado. Que tal a gente ranquear todos os filmes do estúdio, do pior até o melhor? Mas eu quero dar um aviso rápido que eu não vou incluir Toy Story 5. Porque além da razão de que nos dias que eu escrevi o roteiro, o filme não tinha sido lançado nos cinemas, Jesus amado, eu fiquei 2 anos trabalhando nesse vídeo, eu não quero me torturar mais ainda vendo 31 filmes. Mas caso vocês queiram saber a minha opinião sobre o filme algum dia, comentem aí embaixo. Tá legal, nós temos 30 filmes pra ranquear, do primeiro Toy Story até o carinha de um focinho de outro. Enfim, vamos começar essa lista. Você matou meu pai! Não, Buzz. Eu sou o pai do Rabo Pupi. E cadê O o... Rabo Pupi. Eu comi ele. Quando o assunto é o pior filme da Pixar, você já teria diversas opções para um último lugar. Você iria talvez com Carros 2, ou com Valente, alguns com Os Incríveis 2 e Toy Story 4, ou Bom Dinossauro e talvez algumas outras escolhas. Mas nenhum desses filmes chega perto de superar o filme que eu considero o pior e que está aqui no final da lista, sendo ele Lightyear. Jesus amado, que filme ruim. O pior de tudo é que eu consigo imaginar um spin-off do Buzz dando muito certo, mas nem ferrando que essa seria a minha ideia de filme. Fora a animação, que é de se esperar ter uma qualidade incrível, não tenho muita coisa boa pra falar desse longa-metragem. O Buzz tenta ter um arco de querer consertar o erro que ele fez, só que, tipo, ninguém fica pistola com ele ou decepcionado e, na real, eles nem se importam de ficar presos por lá. Sox é um personagem ok, ele não fede nem cheira, ele pelo menos tem uns momentos engraçados e foi o personagem que me fez só me dar, 2 risadas durante o filme. E o elenco de personagens secundários, ai meu Deus do céu, eles são insuportáveis pra caralho. Especialmente lá o barbudo do caramba, que é dublado pelo King do Circo Digital. Agora o Zurg, mesmo ele tendo um design super maneiro, leva um plot twist que, sem ofensa, enfiaram completamente no meio do porque não há uma lógica e nunca estabeleceram a possibilidade de você viajar no tempo ou ter 2 versões de si mesmo em um universo. Mas Lightyear é um filme que tinha as peças para poder criar uma ideia interessante, mas vendo pela sua bilheteria, fracassou miseravelmente na execução. Cuida da sua vida, o esquilo. O mestre Shifu não é um esquilo. Eu sou um panda vermelho. Ai, ok. Red Crescer uma Fera é só um filme que me deixa muito irritado. A maioria das cenas do filme me deixaram genuinamente com raiva ou destruído. Mas eu posso dizer que tem mais coisas boas pra falar dele comparado a Lightyear. Eu gostei da tentativa da Pixar de ir pra um estilo mais cartunesco em comparação aos seus outros filmes depois de Toy Story 4. Eu gostei do conceito da família com essa questão do panda vermelho. E a cena do pai conversando com a Priya foi genuinamente uma cena muito fofa. De resto, eu só me sinto irritado mesmo. Com o seu humor que é vergonhoso, Priya e a sua mãe conseguem ser muito insuportáveis. Os personagens secundários conseguem ser bem chatinhos e creio que a história podia ser muito melhor porque eles levam um estilo cartunesco também para cenas mais sérias. E isso piora. Mas eu acho ele um filme muito ruim. Dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Eu vou te dar uma pergunta bem honesta. Você por acaso sequer se lembra de O Bom Dinossauro? Se não, boas notícias, eu também não lembro de nada desse filme. Honestamente, o filme é muito esquecível e não tem nada de especial ou bom. Ok, eu menti, tem uma coisa que eu lembro de bom dele.
Tem esses Tiranossauros Rex que, sinceramente, me agradaram. E a cena dos dois personagens contando o que rolou com as suas famílias foi bem bonitinho. Fora isso, os personagens principais estão pro gasto, o vilão é esquecível, e em si a jornada é básica e não tem algo de especial que faça dela única. Se eu quero ver um bom filme com um animal pré-histórico indo numa jornada com um humano de ponto A até ponto B, eu só assisto a Era do Gelo 1. Que sim, ele não é perfeito, seu humor também não é tão engraçado quanto eu lembrava, mas eu prefiro assistir muito mais esse filme que consegue ser divertido do que O Bom Dinossauro. Enfim, um filme bem esquecível que eu não iria assistir de novo. Se tudo acabar dando errado por sua causa, eu juro por Deus. Vamos lá, bora seguir esse cara aí, que obviamente é um vilão disfarçado. Os Incríveis 2 é só uma das sequências mais medíocres e decepcionantes que eu já vi. Mas não significa que tudo no filme é um desastre. Personagens como a Violeta e o Zezé são mais engraçados em comparação ao primeiro filme. A trilha sonora ainda segue sendo espetacular. As cenas de ação são muito boas e tensas. E a mulher elástica está mais seca. Pera, o que eu tava falando de novo? O movimento da animação dos personagens é muito boa, mesmo com os designs indo para pior. É agora que eu começo a falar dos problemas. Primeiramente, os designs de personagens que, meu Deus do céu, eles são muito feios. Até o primeiro filme, que hoje em dia tem 22 anos, envelheceu muito melhor do que a sua continuação que lançou em 2018. Isso porque parece que os personagens estão com um rosto muito cartunesco ou realista demais, eu não sei explicar. É claro que nem todos os personagens foram afetados, mas você vai notar muito isso com os novos personagens. Outro problema é que parece que o Senhor Incrível não aprendeu nada com o primeiro filme de apreciar a sua família e fica com ciúmes da própria mulher. Isso faz dele quase detestável. E a história é sinceramente só Os Incríveis 1, mas com os pais trocando seus papéis, com a Helena indo fazer as coisas maneiras e o Beto cuidando das crianças. E por último, a pior coisa do filme é sem dúvidas a sua vilã, que além de não ser interessante, as suas motivações são tão ridículas. Só porque os heróis não salvaram seu pai a tempo, sendo que os heróis foram ilegais no dia que ele foi morto. E se eles foram de novo proibidos de salvar o mundo no começo do filme, o que você quer com isso? Em resumo, Os Incríveis 2 é uma continuação que poderia dar certo, mas creio que seria melhor se o filme fosse todo reescrito e tivesse mais tempo no forno. E o resultado que nós temos é só um filme medíocre, mas que tem coisas boas que o impedem de ser um desastre. Valente é um filme que existe. Eu não sei o que mais eu posso dizer, é só um dos filmes de todos os tempos. Os primeiros minutos do filme começam até interessantes, mostrando a infância da Mérida e a família dela. Mas aí depois que o filme começa, ele fica um pouco insuportável. Eu não gosto muito da Mérida, mesmo sendo interessante, ela começou a entrar nos meus nervos. E a sua mãe não consegue se safar também nessa não. É quase a mesma coisa que a mãe e a filha do lado Red cresceu uma fera, mas eu não vou mentir que dessa vez eu consegui ter um pouco de dó das duas de vez em quando no filme. Mas isso não me faz gostar das duas. Eu não vou mentir que eu amei o pai. Ele tem alguma coisa nele que me faz ir pra dedéu, sendo ele o meu personagem favorito do filme. A velhinha é uma adição aceitável e eu não vou mentir que eu consegui me divertir um pouco com os irmãozinhos da Mérida. E junto disso, o vilão consegue ser bem decente. Fora isso, eu só não gostei da ideia de fazer a mãe virar um urso. Alguma coisa nesse plot me faz sentir que é só uma versão pior de Irmão Urso. Sem contar que o desenvolvimento dos personagens foram rápidos demais pro meu gosto. Mas Valente é isso. Um filme medíocre que podia ser melhor, mas também podia ser muito pior. Vamos para a lua, vamos para a lua, oh, oh, leva a gente para a lua. Muito engraçado. Hélio foi surpreendentemente ok. Eu vendo a falta de divulgação desse filme, eu esperava algo péssimo. Mas não, pra minha surpresa foi um filme ok, talvez indo até pro decente. O filme consegue ser um pouco estressante, com algumas cenas da tia com o menino, que só me dá desejo de reassistir Lilo Stitch. E falando no menino, eu não vou mentir que eu senti um pouco de raiva desse guri. Mas aos poucos, com o decorrer do filme, eu consegui entender a sua visão e o porquê ele não quer ficar na Terra. E a cena que ele revela que ele mentiu, honestamente não pareceu muito forçado. Além disso, eu gostei muito desse mundo dos aliens.
é muito interessante e os designs das criaturas são muito bons. E em geral, o filme é bem bonito. Eu também gostei do Alien, que vira amigo do Hélio lá pra metade do filme. Por último, sendo a dublagem, que é impecável. Lorenzo Tironi fez um trabalho incrível como Hélio. Também o resto dos dubladores também fizeram um trabalho incrível. Mas se eu tivesse algo mal pra poder falar, seria que o filme começa um pouco irritante com as cenas do Hélio com a tia, antes de eu saber um pouco melhor da situação. E honestamente, eu não gosto muito do vilão. Eu sinto que ele é um pouco genérico e desinteressante, fora o seu design naquela máquina e a incrível performance de Zeca Rodrigues. O filme não é muito engraçado e o final me pareceu muito sem graça e previsível. Mas ele ainda consegue ser uma experiência decente que eu recomendaria assistir. Apesar da Disney fazer um péssimo trabalho na divulgação do filme. Pô, até o Bom Dinossauro teve divulgação melhor do que isso. Amigo, vai se fuder. Puta que pariu, eu nunca vi tanta gente odiando uma continuação quanto Toy Story 4. Eu poderia falar diversas vezes que eu ouvi alguém falando que Toy Story 4 não existe e que tudo devia ter acabado no 3, o filme é uma bosta. Mas não me leve a mal, mesmo que eu vi muita gente exagerando demais quando foi dar sua opinião no filme, eu ainda consigo entender um pouco do ponto delas com Toy Story 4. Porque afinal, um pequeno spoiler pro resto da lista, mas Toy Story é honestamente uma das melhores trilogias de todos os tempos. Onde pra mim, cada filme que foi lançado consegue melhorar o que o antecessor fez. E Toy Story 4 meio que quebra esta questão. Mas, pra falar a verdade, eu nem considero ele ruim. Ele é ok. Pra falar a verdade, ele pode até chegar na qualidade de bom, pra ser honesto. Primeiramente, eu acho seu humor engraçadinho. Claro que nem toda piada é uma pedrada, como foi pelo menos nos primeiros 2 filmes. Mas teve os momentos engraçados que quebraram um pouco a minha expectativa. Os novos personagens são muito carismáticos, com, honestamente, Duke Cabum, Coelho e o Patinho sendo os meus GOATs. No início, o Garfinho começou um pouquinho irritante por essa coisa de eu sou lixo. Eu sei que esse é o humor desse lance de ele não se considerar um brinquedo por literalmente o corpo inteiro dele ser feito de coisas tiradas do lixo, mas ele perdeu a graça um pouco rápido. Mas felizmente, depois que o Woody conversa com ele na rua, ele fica melhor e consegue ser mais engraçado comparado no início. O filme é genuinamente muito bonito, sendo honestamente o melhor filme da Pixar na parte técnica, com modelos bem feitos, texturas realistas, mas que não incomodam como foi lá com Os Incríveis 2. O filme tenta trazer uma boa mensagem para toda a família, e honestamente a Gabi Gabi foi uma louvada de ar fresco se compararmos com os últimos vilões de Toy Story. Agora vamos para os problemas. Personagens antigos parece que foram jogados de lado simplesmente de graça. Isso porque pelo menos nos últimos filmes eles tinham seus momentos para brilhar. Tanto no segundo e no terceiro filme, quanto no primeiro. Até a Jessie, que era uma personagem relevante para Toy Story 2, foi também jogada de canto. E agora vamos para o que todo mundo fica falando. O elefante da sala. A caracterização dos personagens principais. A personalidade do Buzz aqui... Ai caramba, ele foi só flunderizado ao extremo, tornando ele um tremendo de um palhaço com esse lance de voz interior. O Buzz não era um dos mais espertos da franquia, mas ele também não era um completo imbecil. O Woody foi o menos afetado, honestamente. Ele ainda segue sendo o mesmo cowboy que todo mundo ama, mas meio que isso muda até ele decidir ficar com a Beth e abandonar os amigos dele. Eu sei que o filme tenta mostrar que o Woody tá ficando velho e que mostra que ele começa a ser abandonado pela Bonnie ao decorrer do tempo. E ok, dá pra entender porque tem criança que brinca com o brinquedo e depois abandona ele depois. Mas meio que isso não ajuda muito pra mim, porque isso faz a gente sentir raiva da Bonnie por não cumprir a sua promessa pro Andy no Toy Story 3, e a número 2, sendo que isso descaracteriza um pouco uma das partes principais do Woody, sendo ela de ser um brinquedo leal ao seu dono. Mas eu posso pelo menos dizer que Toy Story 4 ainda segue sendo um filme divertido, e uma adição aceitável pra franquia. Mas também consegue ser o mais fraco pela questão da flanderização dos personagens principais, tanto do Buzz quanto do Woody. Mas ei, pelo menos eu não fiquei reclamando 10 minutos de um cara esquecendo a chave do carro. Luca foi um filme que eu já esperava ser pelo menos divertido, e falo isso porque era a primeira vez assistindo esse filme. O vilão é o típico rival dos protagonistas, mas
Mesmo sabendo que ele tem os seus fãs, eu acho ele muito desinteressante e ele não é muito engraçado comparado a outros rivais, tipo o Chick Hicks ou o Skinner. E honestamente eu não tava gostando muito da parte que focamos nos pais do Luca, que fica bem chatinho e começa a ficar um pouquinho irritante. Fora isso, o filme ainda continua bom. Eu consigo ter muita dó de ambos, o Luca e o Alberto respectivamente, seja pela falta de liberdade do Luca com a sua família, ou a solidão do Alberto após ser abandonado pelo seu próprio pai. Mesmo tendo algumas exceções como vilão, a maioria dos personagens consegue ser carismáticos. A ambientação consegue ser muito icônica e a animação é inegavelmente boa, mesmo tendo o estilo de arte que os outros filmes da Pixar têm no momento. Mas não há nada mais pra se comentar. Recomendo esse filme pra todos como uma experiência bacana. Puta vida! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Elementos foi um filme surpreendentemente decente. A animação, especialmente com os personagens de fogo, são incríveis. A relação entre os personagens principais consegue ser bem desenvolvida. O mundo em si é muito interessante. O humor consegue ser decente. E cenas muito boas entre a mulher de fogo e o pai dela. Meus únicos problemas vão que o filme parece meio indeciso em focar na trama principal ou na destruição da cidade de fogo por um problema no Dick. E sinceramente, mesmo gostando do pai, ele podia ter um pouco de desenvolvimento com o Homem de Água, notando o amor da sua filha pelo cara, algo parecido como foi com o Simba no Rei Leão 2, por exemplo. E o guri que fica flertando com a protagonista lá, o Sebo de Madeira. Vixe Maria, que bichinho insuportável. Mas fora isso, sinceramente, eu não tenho muita coisa pra falar dele. Tá legal, agora vamos pro filme que eu tenho muita coisa pra falar. Se vocês não estão lembrados ou não assistiram meus vídeos anteriores, eu acabei falando isso quando fiz minha crítica sobre o jogo de Carros 2 nos clones de Mario Kart. Ele também é, sem dúvidas, um dos meus videogames favoritos de todos os tempos. Mesmo vindo de uma continuação considerada um dos piores filmes animados de todos os tempos, vindo de uma saga que só existe atualmente para vender brinquedo. E para ser bem claro, eu me refiro ao que os críticos pensam. Em geral, Carros é uma franquia bem dividida pelo mundo, e isso vai especialmente por conta de Carros 2. Várias pessoas o detestam e o consideram um dos piores filmes animados e continuações de todos os tempos. Mas também tem pessoas que não ironicamente amam esse filme, mais que o primeiro e o terceiro filme juntos. E eu pessoalmente gosto de Carros 2, mas eu gosto dele no mesmo nível como no primeiro ou mais ainda? Não. Por mais que eu goste de Carros 2, eu não vou mentir que o filme ainda segue tendo problemas. Primeiramente, os temas, que apesar de muito foda, são muito fora dos assuntos e mensagens que Carros 1 ofereceu. Sendo a questão do foco no mundo das corridas, ou uma carta de amor para os Estados Unidos na questão da Rota 66 e tudo mais. Que mesmo não sendo jogada de canto completamente, o filme acaba gastando mais tempo com os plots da espionagem e do mate, e gasta menos tempo com as corridas e no McQueen. Imagina o quão bacana ia ser se o McQueen estivesse em um arco de estar em luto pela morte do Doc e ter que pela primeira vez correr sem o seu mentor. E isso pode afetar na sua amizade com o Matt, como a gente vê no filme. E a gente coloca o plot dos espiões talvez como um plot B. Falando no Matt, eu amo ele, mas eu não vou mentir que reassistindo o filme, eu achei ele um pouco insuportável em certos momentos. Especialmente durante a corrida do Grand Prix lá em Tóquio. Não entra, fica fora, continua em frente. Ficar fora, tá. Ficar fora? Opa, McQueen deu passagem. Os agentes como o Finn ou a Holly conseguem ser um pouco idiotas às vezes, e a razão do vilão é tão confusa e não faz o menor sentido ser, tipo, o cara mais rico do mundo. Sem contar que ele nem tem muito tempo pra se mostrar um vilão. Seria muito melhor se o vilão mesmo fosse o Professor Z. Mas fora isso, eu gosto que eles expandiram o universo dos filmes, mesmo chegando a um ponto meio estranho, mas... vamos admitir, Carros em si desde o primeiro filme já era confuso pra caralho. O Matt ainda consegue manter o seu charme fora os momentos que ele fica super chato. A mensagem que o filme traz de seja você mesmo e foda-se que as pessoas pensam de você é boa. As cenas de ação e corridas ainda conseguem ser muito incríveis. Junto disso, a animação, que é muito bonita, e a trilha sonora é uma imensa pedrada. Em geral, o filme pode não ser pra você, ou você pode provavelmente detestar por ser muito diferente do Carros 1,
Mas se você só quer ver um filme com cenas de ação e tentar desligar o seu cérebro sem pensar muito, Carros 2 provavelmente será uma boa opção. Além disso, o jogo consegue ser melhor que o filme. Enfim, próximo filme. Você é um bruxo, Harry. Um quê? Dois irmãos conseguem cumprir perfeitamente o seu papel. Um filme que une dois irmãos após a perda do pai. E puta merda, eu não vou mentir que eu me emocionei. A cena final, onde o Ian nota que o Barley era sua figura paterna, me fez sair uma lagrimazinha no olho. E em geral, o desenvolvimento entre os dois irmãos é muito bonito, emocionante e às vezes dá pra me identificar com os dois separadamente. Especialmente o Ian na questão dele ter medo de dirigir. Mas se fosse pra falar dos meus problemas, eu acho que seria com o seu humor, que ele não é muito engraçado, mesmo tendo umas piadinhas engraçadas uma hora ou outra. E o tema da questão da tecnologia substituir a magia, não creio que ela foi muito elaborada no final. E o Barney começou sendo um pouquinho irritante, mas felizmente ele fica mais carismático com o tempo. Eu sei que o filme não é muito conhecido e tem algumas opiniões mistas, mas eu pessoalmente gostei. Nada incrível, mas um filme bem emocionante que eu me identifiquei um pouco. Procurando Dory é surpreendentemente bem melhor do que eu esperava. Antes eu esperava que ele ia ser esquecível, ia ser uma versão piorada de Procurando Nemo, mas para minha surpresa, mesmo tendo o mesmo plot, ele consegue ter algumas coisas que faz dele uma das continuações melhorzinhas de 2010 até 2019. A Dory honestamente dá uma boa protagonista, diferente do Carros 2, onde o Matt não tinha muita profundidade ou muita coisa para carregar um filme solo, mesmo que eu considere ele tolerável. Dory consegue cumprir muito mais o papel de protagonista em comparação com seu passado e a sua personalidade carismática. Além disso, eu gosto muito do Povo, que honestamente é sem dúvidas o meu personagem favorito do filme. Mas o resto de personagens além do Povo também seguem sendo muito bons. O filme consegue ser bem fofinho, especialmente com os flashbacks da Dory, e eu não vou mentir, quando o clímax final começou a tocar What a Wonderful World enquanto ficava tudo em câmera lenta, eu juro por Deus, isso me pegou de forma inesperada. Eu não tenho certeza se isso foi intencional, mas eu não vou mentir, eu achei muito engraçado. E falando engraçado, mesmo que tenha tido umas piadas boas, eu não creio que ele é tão engraçado quanto o primeiro filme. Junto disso, tem o conflito entre o Marlin e o Nemo com o medo de perder a Dory, que eu sinto que não foi muito bem explorado. E falando do Marlin, semelhante no caso com o Beto nos Incríveis 2, ele foi flanderizado e consegue ser um pouco irritante, mas não tanto quanto o Senhor Incrível. Mas fora isso, o filme consegue cumprir muito bem o seu papel como um filme focado no personagem secundário, comparado a Carros 2. E eu ainda falo isso mesmo gostando desse filme. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Sinceramente, mesmo vendo muitas pessoas falando bem de Divertidamente 2, honestamente, eu creio que o filme é um pouco superestimado. É um filme ruim? Com certeza não. É um dos melhores filmes da Pixar há um bom tempo. Mas semelhante aos outros filmes que falamos anteriormente, ele tem algumas coisas que o impedem de chegar perto da obra-prima que foi o original. Primeiramente, vamos com o seu humor, que sinceramente é bem mais fraco comparado ao primeiro filme. Ainda temos aquelas piadas que são muito boas, mas isso não vai pra tudo por conta de uma pequena coisa chamada adaptação. Sim, estamos no mesmo caso da minha review de Carros, o videogame, tudo de novo, só que um pouco pior. Porque algumas cenas do filme têm gírias tão forçadas como a letra C, que a propósito, eu me recuso a falar. E se vocês estão, sei lá, apontando uma arma pra mim, o que você tá esperando? Atira! Em geral, as falas só me incomodam e são muito desnecessárias. Você poderia simplesmente tirar elas e não ia mudar nada na história. Mas pelo menos não são tantas para fazer o filme inassistível em português, pelo menos. Eu creio que as novas emoções não são muito usadas do filme, fora a ansiedade, talvez o vergonha, mas apesar de tudo, dá pra entender porque eles consideram no mesmo nível ou acima do primeiro. A alegria não sofre de uma flanderização como Marlin ou o Senhor Incrível. Ela se mantém a mesma como foi depois dos eventos do Divertidamente 1 e segue dando liberdade para o resto das emoções. Sim, ele tem um plot que é um pouco parecido com o primeiro, mas ainda tenta fazer coisas que o separa de ser igual como o mesmo. E a
Sociedade dá uma boa antagonista. Pode não ser a melhor, mas consegue cumprir muito bem o seu propósito na película. Mas é isso. Divertidamente 2 é um bom filme e continuação. Mas eu não diria que é tão bom quanto tantas pessoas dizem. Eu recomendo pra vocês. Mas se você não quer ouvir umas gírias forçadas no seu filme, eu sugiro ver no idioma original, mesmo a dublagem brasileira ainda fazendo um bom trabalho. Morri! Eu sei que esse filme não é muito amado, mas eu não consigo. Eu gosto muito de Vida de Inseto. Ele tem seus problemas? Com certeza. Há uma razão do porquê eu não coloquei ele no top 10, mas ainda tenho muita coisa boa pra falar em comparação. Primeiramente, o seu humor, que é uma comédia de ouro. Tem tantas falas icônicas e isso tudo vai pelo incrível elenco de voz da dublagem brasileira. Marco Ribeiro, Garcia Júnior, André Muricy, Guilherme Briggs, Renato Rosenberg e por aí vai. Hopper é surpreendentemente um ótimo vilão. E a propósito, a interação dele com o seu irmão são, genuinamente muito engraçadas. A trilha sonora é super icônica e a animação continua boa, mesmo envelhecendo aos poucos, com algumas de suas texturas e movimentos de animação. Se eu pudesse falar uma coisa negativa do filme, seria pra clássica cena onde o Flink mente pra todos que os insetos são guerreiros. Isso leva pra típica discussão, onde todo mundo fica bravo com ele, depois o odeia. Isso tudo depois de construir um fudido pássaro pra assustar os gafanhotos. Mas mesmo com esses problemas, eu ainda tenho muito carinho por Vida de Inseto. Futuro! Eu vou ser bem sincero com vocês. De todos os filmes dos anos 2000 da Pixar, eu creio que o Wall-E é o filme mais fraco. Não me leve a mal, ele ainda segue sendo um ótimo filme e muito fofinho, mas tem umas coisas que impedem dele chegar em uma posição mais alta. O vilão, sem dúvidas, é bem fraco. Eu creio que ele podia ser bem mais explorado, fora esse lance de eu estou seguindo o meu programamento. Junto de que, sinceramente, ele é um filme que eu não volto muito pra ele. Mas fora isso, o filme ainda segue sendo fenomenal. Eu gosto muito das cenas do Capitão descobrindo mais sobre a Terra. Esse mundo segue muito fascinante e eu considero a dinâmica entre o Wall-E e a Eva bonito demais. Mas como eu falei antes, eu creio que eu não consigo colocar em uma posição alta porque os filmes a seguir me atingiram muito mais e também são mais nostálgicos por eu ter assistido mais na infância. Mas não tem como negar o porquê tem gente que considera um dos, se não o melhor filme do estúdio. E ainda segue sendo um filmaço sem dúvidas. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Mesmo com Carros 2 sendo bem criticado pelo povo, Carros 3 também não escapa muito dessa onda. Eu creio que foi muito por conta do segundo filme que Carros virou uma franquia odiada e totalmente zoada pelo público. Mas no início eu achava que ele era o melhor filme da franquia. Isso tudo por conta do efeito manada, porque eu era muito influenciado por um senhor bigodudo que eu acho que vocês devem conhecer. Mas hoje em dia, Carros 3 até que envelheceu bem depois de 9 anos. É perfeito? Não, mas creio que ele faz coisas melhores que Carros 2 que o faz uma melhor continuação para o primeiro filme. Mas antes de mais nada, as cenas do centro de corrida de Rusty Cheese conseguem ser um pouco longas demais. Eu sinto que depois de Carros 2, alguns dos personagens como o Matt foram jogados um pouquinho de lado. O filme não tem tanta graça por ser o mais sério da franquia. O final com o McQueen decidido correr, honestamente, é um pouco confuso. E o Jackson Storm é só o Chick Hicks, mas sem muita personalidade. Fora a questão de ser estiloso com seu design e ser o rival do Relâmpago McQueen número 2. Pô, até o Francesco de Carros 2 tinha mais personalidade que esse cara. E nem vilão ele era naquele filme. Mas fora isso, o filme traz uma ótima profundidade na questão do envelhecimento. E na hora de parar, eu adoro a evolução do McQueen e na parte que ele vê algo na cruz, assim como o Doc viu nele. Eu também adoro as homenagens do Doc nesse filme. E aquela cena que o Smoke mostra que a melhor coisa para a vida do Hud foi o McQueen, deu aquela aquecida no coração. Mas em geral, Carros 3 é honestamente um filme muito bom. Possui seus problemas, é claro, mas esse filme foi bem melhor do que eu pensei e dá honestamente uma boa conclusão para essa trilogia. Nojenta. Procurando Nemo é um daqueles filmes que eu não tenho muita coisa pra falar sinceramente. Ele ainda segue sendo um filme muito bom desde criança até um adulto ou jovem.
personagens seguem sendo carismáticos, o filme segue sendo muito divertido, a Dory é uma boa personagem secundária, a relação entre o Marlin e o Nemo é muito fofa e a animação é bonita como o próprio oceano. Honestamente, creio que já falei o bastante. Eu não tenho muita coisa para adicionar. Recomendo demais para vocês. Você é você! Caramba, Toy Story 1 foi um ótimo começo pro estúdio. É genuinamente um filme incrível que não só mudou a Pixar, como também mudou o mercado das animações em computador. Claro que temos alguns problemas. Apesar do Woody ter um arco bacana de ter mais respeito pelo Buzz, eu não vou mentir que no início do filme ele seguia sendo um tremendo de um p no cu. Isso se a gente comparar com o 2 ou o 3. Eu arrisco em dizer que até em Toy Story 4 dava pra entender o porquê ele agia um pouco egoísta. Mas eu posso dizer que o personagem ainda segue carismático. Pelo menos não ficamos com o Woody da versão do Black Friday Real. Além disso, a animação realmente não envelheceu muito bem. Sim, não tem como negar que para sua época era muito impressionante. E bem genial usar as limitações do CGI daquela época para fazer um filme inteiro em brinquedos de plástico. Mas as texturas e o design dos humanos e do cachorro do Sid mostram muito bem a sua idade. E o Sid não é um dos melhores vilões, ele só cumpre bem o seu papel como um antagonista. Mas fora isso, o filme ainda segue muito bom. E isso vai para sua trilha sonora inesquecível, as cenas de ação que ainda seguem sendo muito divertidas, personagens que seguem sendo muito carismáticos, e seu humor que é bom demais. E isso tudo vai pela sua dublagem. Ambos no inglês com as performances de Tom Hanks e Tim Allen, e na dublagem brasileira com o Alexandre Lipiani e Guilherme Briggs. Em geral, mesmo sendo o mais fraco da franquia, excluindo o quarto filme, Toy Story 1 ainda segue sendo um filme bom pra caralho, e que levou ao começo de uma grande era. Okay, so the first night is never usually that bad in any of the games, so I'll play through. Antigamente eu não via muita coisa em Universidade Monstros. Eu assistia ele mais que o primeiro, mas eu não via muita coisa nele. Mas depois de ter revisitado o filme e ter visto vídeos falando sobre ele, creio que Universidade Monstros é a melhor continuação da era de 2010 fora Toy Story 3. É claro que não chega aos pés de Monstros S.A., mas ainda segue sendo uma prequela muito boa. Mas é claro que ainda tem os seus problemas, como os erros de continuidade. O Sully e o Mike se conhecerem na faculdade, não na infância, até dá pra deixar passar. Mas o Abominável interagindo com o Mike e o Sully, sendo que eles só o conheceram no clímax do primeiro filme, foi um pequeno problema. E o rival dos nossos protagonistas é muito sem graça, fora o quê? A voz do Ricardo Juarez e talvez o seu design. Eu sei, eu sou um baita nerdola com dublagem brasileira. Mas fora isso, eu não vou mentir que me identifiquei muito com o Mike. O filme tenta nos trazer a mensagem de que ainda podemos atingir os nossos pontos e tentar seguir esses sonhos de outras maneiras. E a cena do Mike e do Sully conversando no lago é genuinamente incrível. Mostra mais o porquê esses caras viraram grandes amigos no futuro. Além disso, eu adorei o conceito do Randall ter sido um colega ou um amigo do Mike. Faz a rivalidade dos dois personagens no primeiro filme ser mais interessante. E sei que alguns discordam, mas eu gostei da Os Macapa. Eles são uma adição legal e conseguem ser divertidos. Mas eu gostei muito desse filme. Eu recomendo você dar uma olhada nele, especialmente quando você estiver iniciando a faculdade. O que você tá comendo? Madeira. E você? Madeira. Antes de mais nada, por que o filme se chama Carinha de um Focinho de Outro? Com todo respeito, esse nome é horrível. O filme poderia ser chamado de, sei lá, Hoppers, o Caçador da Pesada, ou Hoppers, é agora que o bicho pega. Podia ser qualquer coisa que não seja o nome com o qual a gente ficou hoje em dia. Mas o filme é bom demais. Lembra de Robô Selvagem, que mesmo sendo um filme da DreamWorks, parecia vida Pixar? Então, é praticamente o mesmo caso com Carinha de Focinho de Outro. Esse filme é da Pixar, mas praticamente parece vir da DreamWorks. E juro por Deus que o filme consegue ser bem engraçado. Nem sempre tem aquelas piadas que não são muito boas, mas o filme teve tantos momentos hilários que consegue carregar o filme nas costas tranquilo. Além disso, os personagens conseguem ser bem carismáticos, o estilo de animação é muito bom, tem momentos que até me deixaram emocionado. Em geral, com a exceção do vilão, que é só bem ruim, Daniel Chong, o diretor do filme, e a propósito é o criador de Ursos Sem Cursos, fez um trabalho incrível. Talvez o filme não seja pra todo mundo, mas se você estiver curioso, eu recomendo dar uma assistida.
Antigamente, eu pensava que Soul era o melhor filme que a Pixar fez. Mas com o decorrer dos anos e depois de reassistir e maratonar todos os filmes, eu sinto que os filmes seguintes, nos quais vamos falar depois, são um pouco melhores e pelo seu humor não ser lá grande coisa. Mas fora isso, o filme ainda envelheceu muito bem. A animação, os personagens, a trilha sonora, as mensagens, eu poderia falar de tudo, mas eu tenho duas cenas para mencionar em específico. A primeira cena sendo o Joe e sua mãe conversando. O diálogo é tão bom que parece que realmente são duas pessoas ali discutindo. E a cena que o Joe leva a 22 pra terra, Jesus amado. Eu já havia chorado quando vi pela primeira vez, mas eu não esperei chorar de novo revendo esse filme. Falando nisso, quando pequeno, eu tinha julgado muito mal Viva a Vida Uma Festa. Eu tentei assistir o filme, só que eu parei nos primeiros minutos e nunca mais assisti. Mas depois de eu decidir assistir o filme pela primeira vez por completo, mesmo sabendo alguns dos eventos do filme, puta que pariu, eu chorei demais. Esse filme, junto de Soul e Dois Irmãos, foram os únicos filmes que me fizeram genuinamente chorar. Esse filme é super emocionante, o vilão é surpreendentemente fantástico, as músicas são muito fofas e contagiantes, e a animação, colírio para os meus olhos. Meu único problema com o filme seria no máximo o seu humor, que é bem fraquinho, mas eu sinto que eu julguei demais esse filme quando pequeno, e devia ter dado mais atenção pra ele. Você é vergonha da profissão! Cala a boca! Ratatouille é um daqueles filmes que honestamente era bem melhor que eu esperava. Isso porque quando eu era criança, eu mal assistia ele direito, mas foi depois de maratonar que eu notei o quão bom que ele é. O filme consegue ser muito engraçado, junto do Skinner, que é divertido demais, e possivelmente o personagem com as melhores piadas do filme. E isso vai junto com a perfeita performance vocal de Márcio Simões. O desenvolvimento do Remy é fantástico e tem as cenas mais deliciosas de se ver. Algo me diz que essa frase ficou muito estranha. Aquela cena do Anton lembrando do Ratatouille que comia quando criança é uma das melhores cenas de todas as animações. Em geral, é um filme muito bom, mas ainda temos mais 7 filmes que conseguem superar esse daqui. Cheio de ar puro, amigos. Trigo, dente, vem. Tem muitas coisas. Divertidamente, é um filme muito divertido. Ele dá uma ótima mensagem de que é importante sentirmos tristeza para poder sentir a felicidade. Isso é mostrado muitas vezes no filme. Seja quando o Bing Bong fica chateado e a tristeza tenta deixar ele melhor, ou até mesmo a cena que a alegria vê as memórias apagadas da Riley. Essas duas cenas são os grandes exemplos da mensagem do filme e ajudam muito no desenvolvimento da alegria como personagem e decidir dar mais liberdade pro resto do grupo. Mas fora ser um filme super emocionante, ele consegue ser muito engraçado, a animação é muito boa e sua banda sonora é só contagiante demais. Há muita pouca coisa pra falar sobre esse filme, porque eu creio que muitas pessoas já falaram do quão bom ele é. Então creio que não é muito necessário repetir o que os outros dizem. Posso ficar? Não. Meu Deus do céu, Up é um filme muito bom. É só um honesto filme que consegue ser emocionante e uma comédia barra aventura ao mesmo tempo. Talvez ele vá mais pra parte da aventura do que nas partes emocionais, mas pra mim dá pra aceitar pelo menos porque as cenas emocionais são de quebrar o seu coração. Seja a cena do Carl com a Ellie, o Russell contando a sua relação com seu pai, e quando o Carl vê que a verdadeira aventura pra Ellie foram os anos que passaram juntos. Mas fora isso, eu gosto muito do Doug e do Pássaro, e o vilão, o Charles Munt, talvez indo pro meu top 10 de vilões. Mas em geral, eu gosto muito desse filme. Mas calma aí, porque nós temos mais 5 filmes que conseguem superar Up, no qual vamos discutir agora. Tá legal, já bebeu sua água? Agora fica... Tô sabendo. Fica frio aí. Os Incríveis foi um filme que não dei crédito bastante. É sem dúvidas um dos melhores filmes que a Pixar fez. E eu juro pra vocês, eu tentei achar alguma coisa negativa, mas não achei nada. É nesse nível do quão bom esse filme é. Apesar de ser um filme sobre super-heróis, eu não vou mentir que assim como Soul, o diálogo consegue ser muito bom.
E junto da performance dos dubladores faz com que as cenas se sentem muito mais realistas. Como por exemplo, a cena onde a família toda vai jantar, ou a briga da Helena com o Beto. Essas duas cenas mostram que o filme é muito mais do que um filme feito para crianças. Enquanto ele tenta ir em assuntos um pouco mais sérios e mostrar o medo e desespero do Senhor Incrível, ele ainda tenta ser engraçado, com cenas de ação marcantes e com possivelmente um dos melhores vilões de todos os tempos. Dito isso, Os Incríveis é só um filme muito melhor do que eu lembrava, e recomendo todo mundo assistir. Ah, e a propósito, o Senhor Incrível aparentemente não tinha televisão e por isso que ele tem 3 crianças. Mas assim, eu não culpo o cara. Eu não faço amor, eu Cara, eu juro que eu tentei deixar a nostalgia de lado, mas eu não vou mentir, eu amo o primeiro Carros. É claro que não chega a ser o melhor filme da Pixar, mas tem alguma coisa nele que me faz considerar o meu filme favorito do estúdio. Ele tem tanta coisa que eu genuinamente amo que cada vez que eu reassisto o filme, eu sinto que as continuações não chegam nem perto do original. Honestamente, eu creio que o filme não tem muitos problemas. No máximo, uma piada ali ou outra que não envelheceu bem por conta do nosso senhor John, assediador, vagabundo, predador, filha de uma salamandra siamesa Lasseter. Mas fora isso, pra mim o filme envelheceu que nem vinho. O McQueen, apesar de ter um arco bem simples, tem um desenvolvimento de personagem muito bom. E eles não vão muito longe com a sua arrogância, e ainda tem seus momentos onde ele fica triste e mostra que o cara é bem solitário. Fora algumas piadas datadas, o resto da comédia é muito bom. E isso, de novo, vai pelo trabalho de todos os dubladores do filme. O pessoal até diz que ficamos tempo demais na Radiator Springs, mas eu não me importo. Sim, as cenas são longas, mas é de um jeito que pra mim fica muito reconfortante. A Sally é uma personagem muito carismática e tem uma dinâmica muito boa com o McQueen. Chick Hicks é genuinamente o antagonista mais engraçado, mesmo não aparecendo muito no filme. A sua existência já me traz muito entretenimento. Matt é facilmente o segundo melhor personagem desse filme, com a sua inocência, atitude e ser só genuinamente muito engraçado. Eu sei que não é uma boa hora, mas você me deve 32 mil pelo serviço de advogado. O quê? Isso só atrás do Doc, que tem o desenvolvimento muito bom e é um senhor de respeito. Mas além disso, a animação envelheceu super bem para um filme de 2006, a trilha sonora é uma das melhores que Randy Newman fez, as corridas são super intensas e empolgantes, e o final, sem dúvida, é um dos mais épicos de todos os tempos. Se você só não gosta da franquia, tudo bem, você tem o direito de pensar diferente de mim. Mas eu ainda vou seguir tendo um carinho imenso pela Radiator Springs, e eu espero algum dia vê-la com meus próprios olhos quando eu for pra Disneyland. Se eu tiver dinheiro! Então ele é? Toy Story 2 é uma melhora imensa no original em todos os aspectos. E eu já vou começando a dizer que ele consegue ser um pouco mais engraçado que Toy Story 1. E eu digo um pouco, porque não tem como. Esse filme é uma comédia de ouro no início ao fim, com tantas piadas que me fizeram rir que eu perdi a conta já. O Buzz dizendo se a carapuça serve, o porco tampando a rolha dele, e eu podia continuar. Mas além de ser um filme muito engraçado, ele consegue ser um filme muito emocionante com o Woody. Isso com o medo de ser esquecido e nunca mais ser amado de novo. Isso junto de saber do passado da Jessie com a Emily, que a propósito é uma das cenas mais emocionantes do estúdio. Mas no final ele nota que é bom aproveitar o resto de sua vida o melhor possível antes que o Andy cresça. E mesmo que tudo acabe, ele sempre estará com seus amigos no infinito e além. Ou quase, né? A gente já tá em 5 filmes. Mas fora isso, a animação consegue ser uma baita de uma melhora para Toy Story 1, especialmente com os humanos. As cenas de ação são muito boas, a história secundária do Buzz é divertida e foda pra caralho, e especialmente pelo tempo de tela que alguns personagens secundários, como o Porquinho, Cabeça de Batata, Rex e o Slink têm. E eu creio que não preciso falar muito do Mineiro, ele é muito bom. Sem dúvida, uma das melhores sequências das animações. E essa admiração e carinho pelo filme vai especialmente para quem sabe como foi a produção de Toy Story 2. Resultado que eu recomendo demais pra vocês. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega e não solta mais. Monstros S.A. é um filme que eu amo demais. Eu adorei quando criança, adorei quando jovem e ainda sigo adorando esse filme até hoje.
Mike e Sully são provavelmente a melhor dupla da Pixar. Eles são muito engraçados juntos, mas ainda mostra que mesmo tendo suas brigas e discussões, sua amizade é inseparável. E as performances de ambos Mauro Ramos e Sérgio Sterne só melhoram a dinâmica entre esses dois. A relação do Sully com o Abu também consegue ser muito fofinho. É como se fosse uma relação de pai e filha que eu não consigo deixar de ter um sorriso no meu rosto. A comédia também segue sendo muito boa, a animação muito impressionante para 2001, e mesmo tendo Randall, que é um vilão muito bom já, a atração principal vai sem dúvidas para o Sr. Waternoose. Ele consegue ser muito bom como vilão e como um twist para o filme. E não ironicamente entra muito na nossa realidade com os CEOs. Tudo isso junto do final, que é muito emocionante, eu poderia tranquilamente colocar Monstros S.A. em primeiro lugar. Mas tem um filme que consegue superá-lo, e ele lançou 9 anos depois. Toy Story 3 é genuinamente não só uma das melhores animações, como também um dos melhores filmes que eu já assisti. Seu humor, mesmo não sendo tão bom quanto os 2 primeiros Toy Stories, ainda consegue superar seus antecessores. As cenas de ação são super icônicas e intensas. O vilão é genuinamente fantástico, um dos meus favoritos. A animação, que envelheceu muito bem, juntando todas as técnicas que a Pixar aprendeu de 95 até 2010. A cena do forno é super intensa e emocionante, especialmente pelo fato que esses brinquedos que nós seguimos por 15 anos estejam aceitando o seu destino. E junto do Andy indo embora, e o Woody vendo seu dono partir, e seguir em frente junto de seus velhos e novos amigos, faz Toy Story 3 ser o melhor filme da Pixar, na minha opinião, e sendo uma conclusão perfeita para uma trilogia perfeita. Eu sou Jojo Lawrence, e até a próxima.